fala um pouquinho quais foram as maiores dificuldades que o América enfrentou nesse duelo para não conseguir sair aqui do Frasqueirão, pelo menos com empate. Então, assim, eu acho que o jogo teve dois tempos bem distintos, né? Um primeiro tempo, quando nós tivemos um pouquinho de dificuldade de explorar uma situação que o adversário estava colocando para a gente, né? Eles tentaram fazer uma marcação um pouco mais alta para tirar a nossa iniciação, que um ponto forte nosso, que é sair de trás sempre com essa bola limpa, né? E para isso eles ficaram com a linha muito alta e a gente não explorou as costas da defesa deles, né? E no intervalo foi exatamente o que a gente tinha dito. A gente precisava empurrar eles para trás, precisava gerar um jogo mais confortável para a gente, no sentido de fazer com que a gente jogasse na intermediária deles. Então acho que talvez a maior dificuldade que nós tivemos foi, no primeiro tempo, conseguir gerar esse cenário que para a gente era aquilo que nós gostaríamos de fazer ao longo dos 90 minutos. Acho que o placar, o futebol não tem muita questão da justiça, né? Acho que o resultado de empate talvez fosse o resultado mais justo se nós analisarmos assim o jogo como um todo, né? Então fica a lamentação do primeiro tempo a gente não ter conseguido gerar esse cenário que nós tínhamos preparado para fazer, mas a gente tem que ter um entendimento que o futebol ele vai te pregar algumas peças nesse sentido e a gente tem que ter maturidade para valorizar principalmente o segundo tempo, valorizar aquilo que o grupo respondeu. Não é fácil você virar o primeiro tempo num clássico perdendo o jogo, jogando fora dos seus domínios e você conseguir ter a imposição que nós tivemos no segundo tempo. Uma pena aquela bolinha ali do Ítalo não ter entrado, ela batendo lá de dentro da trave ali poderia mudar a história do jogo, porque o nosso momento era muito bom. E eu, numa entrevista anterior ali, eu disse a vocês que eu acho que o time de futebol ele tem que saber tirar proveito do seu melhor momento. E no nosso melhor momento nós tivemos possibilidade de fazer o gol de empate que poderia impulsionar ainda mais a gente, mas já pensar para frente, porque o futebol é isso. Quando você joga de 3 em 3 dias, a vitória de hoje, amanhã, ela não tem efeito quase nenhum, porque começa 0-0 de novo, e quando você não ganha, é assim que funciona também. Amanhã de manhã nós estamos no CT trabalhando, já pensando na próxima partida. Leston, eu vou fazer uma pergunta que foi conversado por todo mundo logo após o jogo contra a Juazeirense, mas ninguém fez, inclusive, claro, também não. Você não acha que o América está refém demais das bolas aéreas? Por exemplo, no lance do Ítalo, uma bola pelo meio, uma tabela Ítalo, Souza, um lance pelo meio com bola rolando, entrando na área. O América tentou bolas aéreas no segundo tempo, o Ney Franco percebeu, colocou homens altos dentro da área, o Jefferson colocou o Darlan da base, atletas altos ali, principalmente na entrada da área. Você não acha que o América está muito refém dessa bola aérea? Esse é o problema que nós vivemos hoje enquanto sociedade. Nós vivemos a era do rótulo, né? Tudo a gente vai rotulando as coisas e tal. O jogo da Juazeirense, por exemplo, nós tivemos repertório por dentro, chute do Davi, chute do Roldan, chute do Luigi, chute do Giva, chute do Souza, né? Tudo de entrada de área ali. Mas o futebol ele é assim porque o futebol ele não é... O futebol ele é um braço da sociedade. Hoje nós vivemos enquanto sociedade um momento de muito rótulo e o futebol vai ser assim. E a gente comentava até internamente isso, né? Porque quando a gente faz as análises dos jogos, a gente mostra o que a gente tem de ação por dentro, o que a gente tem de ação pelo lado, né? E a gente sempre comenta isso, assim, ó, o dia que a gente não ganhar, isso vai ficar, né, rotulado e tal. Mas assim, eu penso que a gente pode sim, cada vez mais melhorar o jogo por dentro, uma vez que o adversário te permita essa condição, né? Então, assim, eu acredito que quando a gente, hoje, no intervalo, fez uma mudança a nível de posição, em alguns momentos invertendo, inclusive o Souza com o Ítalo, para que o Souza atraísse essa marcação para fora e abrisse dentro para o Ítalo aproveitar esse espaço, já é alternativas que a gente tem buscado, mas indiferente da gente ter um jogo lateral forte ou não. Acho que um time em construção, ele vai se construir ao longo do tempo, porque essas demandas elas vão vir cada vez mais, porque os adversários também vão cada vez mais se preparar para jogar para a gente. O que o adversário fez hoje no primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, que é algo que o Ney, pela capacidade que tem, ele percebeu que se deixar nosso time fazer o que nós fizemos no segundo tempo, empurrar o adversário para trás, fica muito ruim de tirar a bola do nosso pé. É só ver o segundo tempo, a quantidade de volume que nós tivemos em função da gente ter conseguido empurrar o adversário para trás. Então, assim, a gente tem muita coisa para melhorar.
A gente tem que melhorar a fase defensiva, fase ofensiva, as nossas transições. A gente vai ficar refém sempre daquilo que o jogo permitir. Eu repito, porque eu falei isso depois da vitória da Juazeirense. Futebol ele é um jogo de alternância. Em alguns momentos você vai ser bloqueado naquilo que você é melhor, porque assim, ó, nós tomamos um gol de escanteio, né? E às vezes você vai dizer assim, mas o adversário só criou nessa situação. O adversário criou 2 chances perigosas. De um lateral no primeiro tempo, no comecinho do jogo, que bateram um lateral para a área e deu rebote, o menino chutou aqui, e o gol, as 2 bolas de escanteio, porque teve uma outra que o centroavante também cabeceou aqui nas costas da nossa defesa. Então, assim, eu vejo que nós temos muita linha de crescimento e a gente vai continuar trabalhando para melhorar em todos os aspectos, para ser mais efetivo pelo jogo do lado, pelo jogo por dentro, em cima daquilo que a gente tem de capacidade. Agora, Leston, eu queria que você fizesse uma análise das mudanças, né, que você fez, principalmente aquela do intervalo, que as 2 que dão uma melhorada na equipe do América, a gente viu, questão de bola na trave e tudo mais, mas depois a gente viu um Ítalo sair e você ainda termina um jogo faltando uma substituição, você tendo, por exemplo, outras opções, como por exemplo o Henrique, sem bater numa tecla repetida, mas assim, é porque está dentro desse contexto, né? Primeiramente, a equipe que você começou, né, porque manteve o Luiz, só teve o Ítalo voltando à equipe, e as suas mudanças durante a partida? As mudanças, a do Luiz pelo Herbert, ela foi estratégica, no pensamento de que a gente não estava conseguindo aproveitar as costas da defesa do ABC com o Luiz, porque o Luiz estava vindo só para a bola receber no pé, e o Herbert tem essa característica de receber lançado. Então era a primeira estratégia para a gente afundar o ABC, afundar o adversário e conseguir ter domínio, predominância no campo deles. O Mendes sentiu um pouco, né? É até importante ressaltar isso, porque na quarta-feira eu disse que o que poderia ter de vantagem, talvez, o adversário era na questão física, e eu acho que isso não ficou, em momento algum, evidente, né? Muito pelo contrário, acho que o nosso segundo tempo demonstrou o quanto essa equipe está condicionada, porque nós jogamos na quarta e 66 horas depois, os caras correram uma barbaridade aí no segundo tempo, atrás do resultado, né? As outras trocas, elas foram naturais, assim, né? A entrada do Thiaguinho no lugar do Ítalo, que também sentiu um pouco do cansaço. Aonde que sente um pouco do cansaço? Ele começa a reagir um pouco mais lento para a jogada, e aí você tem um jogador com a força, com a velocidade que tem o Thiago, você com o domínio do jogo, você consegue ter, às vezes, um jogador com mais rotação no momento em que você está dominando o jogo, né? E a troca do Marquinhos também, em função disso, o Marquinhos é um jogador que tem uma capacidade nessa bola de intermediária e até fez boas jogadas ali na entrada da área, tentando achar esse passe para que a gente tivesse a infiltração do Herbert ou do próprio Luiz, né? Que entrou no lugar do Mendes. E você ficar com uma troca é porque nós só tínhamos ali a possibilidade de ou tirar um zagueiro ou tirar o Ferreira. Mas aí você tem 3 jogadores que são fortíssimos no jogo aéreo, e daqui a pouco você poderia fazer o gol no escanteio, nos diversos escanteios que nós tivemos. Nós poderíamos, daqui a pouco, numa falta lateral dessa, você ter jogadores, porque o adversário ficou muito baixo e você poderia, daqui a pouco, criar uma situação nesse sentido. Então, às vezes, a última troca não acontece exatamente porque você já não tem mais quem tirar do jogo. Você vai tirar o centroavante. Mas um jogador como o Souza, num jogo como esse, não é inteligente, não seria inteligente da minha parte tirar um jogador tão decisivo como é o Souza num jogo em que você está dominando. Talvez se o jogo estivesse fora do nosso controle e ele estivesse muito cansado, alguma coisa assim, e isso estivesse comprometendo o jogo, talvez poderia ser que sim. Mas a gente estava com domínio total do jogo e se você for analisar, a maioria das jogadas ofensivas, ela passa em algum momento no pé dele. É um jogador muito especial e a gente, nesses momentos, precisa ter esse cara dentro do campo. Ô Leston, boa noite. Na quarta-feira, aliás, a gente comentou um pouco sobre a bola aérea defensiva, né, que foi o que resultou ali no gol da Juazeirense, e até explicou que foi uma bola rebatida para frente, né? Hoje o gol do ABC sai desse jeito, mas mais do que isso, eu queria falar sobre a bola aérea ofensiva do América. Hoje foram 24 bolas alçadas dentro da área do ABC, contando com os escanteios. O que aconteceu que hoje vocês não conseguiram ter a efetividade que normalmente vocês vinham tendo? Foi mérito da defesa do ABC? Você entende dessa maneira? Assim, eu acho que a nossa batida hoje não foi boa, né? Nós não tivemos com...
40 segundos de jogo, teve um escanteio pra gente ali e a gente já errou a batida, a primeira batida, e isso foi acontecendo ao longo de todo o jogo. Aos 52, nós tivemos um escanteio aqui e a batida também foi ruim. Eu acho que isso acabou impactando, sem tirar o mérito, obviamente, do adversário, que é um adversário que tem... Até acho, em cima até da pergunta anterior, que o adversário colocou muitos jogadores altos, mas é que as trocas dele foram muito dentro da mesma posição. Saiu um zagueiro, entrou outro zagueiro, saiu um volante. Isso é para demonstrar o quanto o nosso volume estava alto, porque isso gerou desgaste. As trocas eram nítidas que eram por desgaste desde o primeiro momento ali, com 10 minutos do segundo tempo. Então, acho que a nossa bola parada hoje ela não foi eficaz, porque eu acho que a batida não foi no nível que nós temos como padrão. Né? Eu acho que isso é um ponto e que em algum momento acontece também. Não dá para... O que a gente sempre... O que é inegociável nesse time, e vai ser isso ao longo da temporada, é que esse time nunca vai deixar de se entregar ao máximo em busca do resultado. Vai ter dia que você vai estar menos inspirado, vai ter dia que a coisa não vai fluir tecnicamente da forma que a gente gostaria, mas entrega, luta, dedicação, isso aí não vai faltar nunca, porque isso é valor inegociável e isso vai ser fundamental para o América ao longo da temporada. Professor Leston, o América ano passado sofreu com alguns problemas que o torcedor notou bastante. Uma Souza dependência de que quando o Souza não iria bem, o América não jogava bem. Um sistema defensivo muito forte, mas um sistema ofensivo que deixava a desejar, principalmente na criação de jogadas. E esse ano a gente vê começar esse filme a se repetir. Um sistema forte de defensivo, um Souza jogando muito bem, mas quando o Souza não vai tão bem, a criatividade do América cai e ofensivamente o América não consegue ter jogadores que rendem tanto. Tanto é que é o local do campo onde você mais troca. Você hoje tinha o Ítalo, no meio de semana tinha o Thiaguinho, você perdeu o Giva. É por aí, é o sistema ofensivo que falta você ajeitar, porque, por exemplo, você hoje, como você falou, você já explicou por que não fez a última substituição, mas tem peças suas ofensivas que sequer tiveram minutagem. Mas isso às vezes é muito circunstancial, porque assim, ó, nós fizemos hoje o 5º jogo na temporada, né? E fizemos 9 gols na temporada, certo? Então nós temos quase que uma média de 2 gols por jogo, né? Acho que se você for pegar aí números mundiais, você vai ver que não é uma média baixa. Mas se a gente... bolas alçadas sim, e cruzamentos. Sim, mas aí você... Mas eu falei em criatividade. Gol, sim, mas isso não é criar, não é? Isso não é criar, você envolver o adversário. Porque se o adversário está fechado por dentro, você tem que entrar pelo lado. Entendeu? Então, assim, aí vai muito de gosto, vai muito do, entre aspas, do oportunismo em função, às vezes, do resultado. Porque na quarta-feira, nós criamos por dentro, criamos por fora. Acabei de dizer na pergunta anterior, enumerei só chute de entrada de área de Roldan, Davi, Giva, Luigi, Souza 2 ou 3 vezes no segundo tempo da Juazeirense, né? O clássico, isso foi uma coisa que a gente disse inclusive na preleção, o clássico você vai criar 2, 3 vezes. Isso pode ver todo clássico, é muito difícil você pegar um clássico onde os dois times criam uma barbaridade. Isso é um jogo muito tenso, isso é um jogo onde as equipes competem muito, né? E assim, é óbvio que ofensivamente, todo e qualquer time, ele vai precisar de mais tempo para ele se ajustar. E eu não vou dizer, vocês nunca vão ver uma entrevista minha reclamando porque fulano está machucado, que Beltrano não pôde jogar, que o outro lá está suspenso. Eu não vou dizer isso, porque eu entendo que nós temos um grupo de atletas e precisamos trabalhar diariamente para extrair o melhor desse grupo. Mesmo que às vezes, porque assim, se eu quisesse usar desse argumento, eu diria assim, ó, nós temos 3 centroavantes. E o centroavante que mais jogou até agora é o Taylor, que é um garoto que nós trouxemos, entre aspas, como uma aposta. Seria muito mais conveniente para mim dizer que é isso. Eu acho que a gente pode melhorar o que a gente tiver. Não é isso. É porque é mais difícil, é mecanismo, é movimento, e a gente vai melhorar todos os dias para que a gente possa ter cada vez mais uma equipe bem equilibrada. Uma equipe que sofra pouco defensivamente e uma equipe que consiga ser agressiva dentro daquilo, primeiro, que a gente tem de característica e, segundo, dentro daquilo que a gente tem de possibilidade dentro do jogo. Sobre a Souza dependência, qualquer time de futebol que tem um jogador especial como a gente tem o Souza, ele é dependente. O time que tem não estou fazendo comparação de jogador, o time que tem o Neymar, ele é Neymar dependente, a não ser que ele tenha condição de contratar junto Neymar, Messi, não sei o que. O Souza, aonde ele tiver, é claro que ele vai ter uma dependência, é um jogador especial.
Jogador com muita capacidade técnica, muito maduro, um jogador muito comprometido. É só olhar a minutagem dele. Pega do ano passado e pega desse ano. Raramente você viu o Souza de fora de um jogo. É um jogador especial e a gente vai ter dependência dele sim, porque não tem como não ter dependência de um jogador tão especial como ele.